Muito bem, nação, vamos para as notícias do Flamengo aqui no nosso canal, agora analisando os comentaristas, trazendo a matéria no programa Jogo Aberto sobre a final do Campeonato Carioca. Eu gostaria que você participasse, deixando a sua opinião aqui nos comentários, quem será o grande campeão. Vamos aqui analisar e vamos aqui fazer uma resenha aqui nos comentários, escreva aqui, participe junto com a gente para a gente saber qual é a opinião da torcida do Flamengo. Para você acredita que o Flamengo tem chance de ser campeão? Nós temos 2 gols de vantagem na final do Campeonato Carioca. A imprensa está colocando o Fluminense como favorito, pelo fato de que o Flamengo perdeu no meio da semana na estreia da Libertadores da América. Agora vamos ver o que vai acontecer nessa final do Campeonato Carioca. Então já chega aqui deixando o seu like, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações, assim sempre estará recebendo as notícias do Mengão. Lembrando que aqui vamos trazer para você o pré-jogo e o pós-jogo do Flamengo, tá certo? Então vamos lá, créditos desse vídeo, o canal ESPN Brasil e também canal Jogo Aberto, link na descrição como créditos. Vamos para as notícias do Flamengo. Domingão, é hora final para Flamengo e Fluminense, um Fla-Flu daqueles, o Flu turbinado com a vitória na Copa Libertadores. O Flamengo perdeu no Equador, mas tem a vantagem do primeiro jogo e a gente acompanha detalhes aqui. Domingo é dia de decisão do Campeonato Carioca. Flamengo e Fluminense vão se encontrar pela 4ª vez consecutiva na final. Isso nunca tinha acontecido antes na história do estadual do Rio de Janeiro. 2020 e 2021, a taça ficou na Gávea. No ano passado, foi para as Laranjeiras. O rubro-negro até tem a vantagem por ter vencido o primeiro jogo por 2-0, mas esse status de favorito não convence tanto. Isso porque durante a semana o time de VP estreou com derrota por 2-1 contra o Alcas na Libertadores. Não dá para dizer que era reserva, mas o time escalado pelo treinador surpreendeu negativamente parte da torcida. Apenas Matheus França e Santos começaram jogando no Clássico e no Equador. Os outros atletas foram preservados para a final. O sistema de rodízio que o português tem adotado virou debate. A escalação para o duelo com o tricolor é um mistério. Aliás, com Vitor, a montagem do time é jogo a jogo. Contra o Alcas, o Fla voltou a apresentar problemas defensivos. Faltou criatividade. O discurso de VP, depois da derrota, não caiu nada bem internamente. Na minha opinião, fizemos um bom jogo. Tivemos momentos bons no jogo, de controlo, de posse, de criar situações de gol. Em razão de suas decisões e pela falta de resultados, já que a equipe acumula fracassos nesta temporada, como os vices da Supercopa e Recopa e também o 3º lugar no Mundial de Clubes, Vitor Pereira está pressionado no cargo. Conquistar o Campeonato Carioca virou obrigação. Para jogarmos num calendário como este, porque no domingo somos obrigados a ganhar o jogo. O 38º título amenizaria o clima nos bastidores, mas a comissão portuguesa sabe que precisa mesmo é de atuações convincentes. A semana do Fluminense foi muito mais empolgante do que a do rival. O tricolor iniciou a trajetória na Libertadores com boa vitória em cima do Sporting Cristal, 3-1. Com direito a 2 gols do artilheiro do Brasil, Germancano, que já balançou as redes 16 vezes no ano. O argentino foi destaque em jornais internacionais. Muito bem, o artilheiro, e além de artilheiro, é um jogador extremamente comprometido com as coisas que a gente solicita. E ele tem muito merecimento em cada gol que ele faz, que além de ser um grande artilheiro, é um cara muito solidário com o time, que ajuda em todos os momentos que ele está dentro do campo. Vale lembrar que o tricolor perdeu por 2 ou mais gols de diferença em jogos de ida de confrontos mata-mata em outras 11 oportunidades. E só conseguiu reverter a desvantagem 2 vezes, 2001 e 2014, pela Copa do Brasil. Agora, Diniz, que apesar de ter sido expulso no primeiro jogo, treina a equipe durante a semana, conta também com uma estrela. Marcelo estreou na Liberta, participou da jogada de um dos gols e tem chance de começar entre os 11 diante do rubro-negro, já que Martinelli está fora com lesão na coxa e Alexander deve ser mantido no meio. Que a final seja um grande jogo e que tenha uma arbitragem justa e totalmente imparcial, do jeito que o futebol carioca merece, que uma grande final merece.
Em caso de resultados iguais, não haverá vantagem para nenhum dos times. E o campeão será definido nos pênaltis. Todos os detalhes desse Fla-Flu decisivo você pode acompanhar domingo aqui na tela da Band, a partir das 5h15 da tarde. E vamos acompanhar o que disse o Everton Ribeiro. Flamengo na Libertadores não foi bem, mas no Carioca tem grande vantagem. Everton Ribeiro. Não tem tempo, né, de lamentar muito. A gente dormiu mal com a viagem, ainda mais com a derrota, que ninguém gosta. Mas hoje já tem treinamento, preparar agora que temos uma final pela frente e a gente espera vencê-la, porque esse ano já perdemos 3 e está na hora de a gente ser campeão. Tá na hora, disse o Everton Ribeiro. Será que o Flu vai conseguir reverter? Olha o clássico desde 2020. No geral, vitórias do Fluminense, 3 empates e 7 derrotas. Aliás, 7 vitórias do Fluminense, né? Só em finais, se a gente considerar só finais, uma vitória do Fluminense com a supremacia. 4 vitórias do Flamengo. Óbvio que temos que jogo de ida. Uma bela vantagem. Dá uma complicada pro Fluminense, né? Bela vantagem. Acredito que o Flamengo deverá tentar repetir a estratégia do primeiro jogo. Aí a gente pode falar como o Flamengo vai se comportar quando tiver a bola. Se o Flamengo vai tentar marcar, por exemplo, uma série de bola do Fluminense marcando mais à frente, ou se vai marcar um pouco mais no próprio campo, enfim. Mas acho que a estratégia do Flamengo não vai mudar muito não, Abel. Pode trocar um jogador ou outro, pode... Opa, pode trocar um jogador ou outro? Quem? Gabigol titular, é isso que você está dizendo? Mas Gabigol e Pedro não acredito. Não? Para os dois começarem? Não? Acho que o mas que ele fez no primeiro certo, jogo... ganharam a Libertadores, a Copa do Brasil, sim, não pode? Sim, mas em 4 meses já piorou um, o outro já parece que o pior disseram isso, né? Aí o que acontece? Acho que até pela vantagem que construiu, o Flamengo vai tentar... Claro que seria melhor se conseguisse para o Flamengo repetir o que fez no segundo tempo. Com o Ayrton Lucas jogando o que jogou, participando dos gols como participou, mas até pela vantagem que tem. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O Pedro é jogador de bola? Jogador de bola. E o Gabigol é jogador de bola? São decisivos os dois? Decisivos. Mas quando junta um jogador de bola com outro jogador de bola, a tendência não é dar certo? É. E por que... Já deu, né? Por que estão querendo separar? O treinador pensa diferente. Oi? O treinador tá com uma outra cabeça. Ah, entendi. O treinador tá com, como diz o outro, tá com outro plano. Ele tem um plano. Então mas tá certo. Eu não acredito, não. Acho que o Flamengo... Não acredita no plano? No plano depende do dia. Mas acho que pela vantagem, o Flamengo vai tentar, deve repetir a formação, ou quase a formação que venceu o primeiro jogo. E você, que é um cara sempre ousado nos seus palpites, eu tenho certeza que você vai dar aí 80, 90, 9 fichas pro Flamengo e uma pro Fluminense. 7-3. Com essa vantagem de 2-0. 7-3. Quanto? 7-3? 7-3. O resultado do jogo, 7-3? Não. Ficha. Ficha. 7 fichas aí a 3. Aí tu vai ver o resultado. Ousado, né? Não, aí tu pede placar e ele faz o inverso. Ele tem essa mania. Dá um palpite aí, vai. Palpite pro Flamengo. 2-1 Fluminense. Eu falei. Não, porque a ficha era pra ser campeão, era pro resultado. Porque 2-1 Fluminense e Flamengo é campeão. Isso. Campeão com derrota? Pode acontecer, Abel. Dá uma esfriadinha, não. Mas quem tá perdido não escolhe caminho. Às vezes o que vai acontecer aí é o seguinte... Como é que é? Quem tá perdido não escolhe caminho. Quem que tá perdido? Não é perdido. Você tá no desespero. Não, você falou que tá perdido. Não, eu fiz uma analogia. Você tá no desespero. A situação não tá das melhores, tá das mais confortáveis. E pela maneira que o Flamengo, o Vitor Pereira tratou o jogo contra o Alcas, ele falou depois do jogo contra o Alcas muito da final do Carioca. Ele priorizou e está priorizando claramente ganhar o título estadual. Foi uma opção que ele fez, certamente com o respaldo da diretoria, do clube, mas o Flamengo está tratando a final do Carioca de uma outra maneira. O Flamengo enfrenta quem na Copa do Brasil? Maringá. O Maringá. O Flamengo colocou a final do Carioca acima da Libertadores para começar. Isso não é uma opinião da gente aqui, o técnico falou isso. Está vendo a chance de ganhar um título. Ele achou que com o time, não sei se o que você está dizendo é completamente certo. Ele colocou um time ele tem um elenco muito, claro, ele tem um elenco muito bom, e ele colocou um time que ele achava que era suficiente para ganhar do Alcas. Ele tem achado muita coisa que não tem sido suficiente. Como assim? Então me diga, Natália, porque Rafael Prats, que é conhecido, vamos falar a verdade, é um mureteiro, fica sempre em cima do muro,
Ele foi ousado. 7 fichas pro Flamengo, 3 pro Fluminense. Pra título, né? Não pro resultado. Não. Aí ele voltou. Coerente, como sempre. Então, por favor, Natália Ferrão, quantas fichas pro Flamengo que tem essa vantagem de 2-0? É boa, hein, Nath? Descansou, entre aspas, quase todos os titulares, porque alguns entraram lá também para tentar virar o jogo contra o Alcas. Fluminense não. Jogou muita bola, atropelou, mas usou todo mundo no jogo fora. Na Libertadores. Aí são planos, né? Eu falo muito que na Libertadores, quando você tem um grupo equilibrado, você tem que fazer muito cálculo, pegar a calculadora para saber para quem você pode perder pontos. O Flamengo não podia perder pontos pro Alcas. Isso pode fazer falta. Estou dizendo que vai fazer, mas pode fazer, né? A gente partindo do pressuposto que ele preferiu dar o devido importância para a final do Carioca, que talvez não tivesse que ter dado essa importância se tivesse feito diferente mas eu discordo temporada. de você e do Prats. Não quer dizer que ele não deu importância. Eu repito, entendi o que você falou. ele tem um elenco que ninguém tem na América do Sul, claro. Que ele achou com esse jogador, inclusive com o Gabigol jogando, com o Everton Ribeiro jogando, com o Rodrigo Caio jogando, Vidal jogando, o Matheus França, que é muito bom jogador, jogando. Deixa eu falar um negócio ele pra você. foi lá e achou, eu com esse tipo, só que ele, do Alcas, ele não perdeu. Só que não deu certo. Só que deixa eu Quer falar. dizer que ele falou assim, Libertadores é uma porcaria, eu vou com isso aqui. Não é isso. Não, ele tem um grupo que ninguém tem. Mas a postura dele, ele tem um grupo que ele ninguém tem. Isso é verdade. Só que os 11 iniciais dele não estão funcionando tão bem. Que dirá os que não são os 11 iniciais. Aí tudo bem. Ele não deu a devida importância, na minha visão. Tá, né? tudo bem. E aí eu tô falando de planejamento. Então, partindo desse pressuposto, ele tem um jogo contra o Maringá pela Copa do Brasil, depois ele tem na outra semana a Libertadores. Você já está pensando muito para frente. Então ele vai ter que jogar com o Maringá com reservas. Mas tá pensando depois de domingo, acho que tá muito para frente. Agora, domingo, eu acho que dá Fluminense. Peraí, eu tô analisando, analisando o desempenho. Peraí, atenção. Pera. Fluminense, você está dizendo que nem o Prato. Fluminense campeão? O Fluminense campeão. Mas tá 2-0 pro Flamengo. Vai pros pênaltis. Nos pênaltis da Fluminense, tá certo? Olha, eu tô achando que vai pros pênaltis. Assim, o torcedor rubro-negro que está escutando isso precisa ficar preocupado. Por quê? Eu tô falando de desempenho. Quando ela fala, acontece. Não. É? Só falei uma vez e aconteceu. Eu só acertei uma vez. Ela falou que o Santos ia ganhar com o gol do Luan. Mas isso Contra foi, quem? Contra o Atlético Paranaense. Felipão entrou em transe esse dia. Falou, não, nosso time não tá tão bem, né? Aí arrumou pra Libertadores. Não, realmente. Peraí. Ela acertou algo milagroso. Não, mas é Gol do Luan. Não, isso time de branco ela acerta. Mas vamos voltar ao Fla-Flu. Então, sua aposta é Fluminense campeão. Eu acho que vai pros pênaltis. Porque a gente está analisando o desempenho. O desempenho do Flamengo está longe de ser um desempenho agradável. Mas ganhou do Fluminense 2-0. Mas está longe de ser. O Fluminense é mais time hoje coletivo. Mais organizado, mais estruturado. E hoje tem peças que podem tirar a diferença. O Flamengo depende hoje muito da individualidade e de uma noite inspirada do Ayrton Lucas. Tarde e noite inspirada. Se o Fluminense conseguir anular aquele lado ali, o Flamengo vai ter que ter muita criatividade. E a criatividade está no banco de reservas, por opção do Vitor Pereira. Então, eu estou analisando por uma questão de jogo. O Fluminense hoje é mais time no coletivo, entregando competitivamente do que o Flamengo. E aí eu acho que vai para os pênaltis, e aí nos pênaltis... E olha como eu fui ingênuo. Achei que o Prats tinha sido ousado. Prats foi ousado nada. Ousado foi você, que apostou no Fluminense, não é, Breler? O Prats Mas, vem o Prats, vem o Breler ainda, calma. O Prats Flamengo campeão, o Fluminense vai ganhar de 2-1. Ficou no muro de novo. Falou coisa pra agradar os dois. Não. A Natália foi ousada. Não. Palpite é palpite. Palpite é dado muito científico, né, Bel? A gente realmente pensa muito na hora do palpite. A gente erra uma convicção absurda. Então, foi tudo muito pensado aqui, Abel. Não tem nada de muro, não. Eu vou dar o meu palpite. Não tem nada de muro. Pode me chamar de mureteiro, mas vai ser 2-2, Flamengo campeão tranquilo. Que muro, hein? Eita, poxa, empate? Na final, empate? Ganhou de 2-0 a ida. 2-2, não tá bom? Você tá cestando assim? O Flamengo tá, pro Fluminense não. Você já foi melhor, Abel. Então quer que eu mude? A gente espera de você um Abel mais ousado. 3-2 Flamengo. Mesmo com os erros do técnico, com o técnico se atrapalhando, Flamengo, o Gabigol, se ficar no banco, vai entrar durante o jogo. Abel foi no tamanho, mas tá Pedro. Não, mas o Gabigol, por exemplo, ele tem sido questionado e contra o Alcas, para mim, ele não jogou bem, de fato. Mas em outros jogos, ele consegue contribuir na criação, consegue gerar espaços, consegue... Mas ele mesmo pediu para não jogar mais ali? Então, mas aí esse é o ponto. Na referência para jogar ali, ele precisa ser muito mais efetivo. E o Gabigol, a torcida tem pegado no pé, até injustamente, eu acho, com ele,
pelas oportunidades perdidas. E o Pedro ali, quando recebe na área, é difícil o Pedro perder gol. Ano passado a gente até cornetava. Pô, o Pedro começou a temporada perdendo muito gol. A gente não. Você, professor Celso Zelt, que ficava falando que... Não, o Pedro não pode jogar. Pedro tem que ficar fora, porque o Pedro jogou 2 jogos no Campeonato Carioca com o Paulo Souza, perdeu 1 gol, vocês começaram a cornetar. Perdeu alguns. Não vem com esse agente pra cima de mim, não. Perdeu alguns. Que eu sempre pedi o Pedro no time. Agora continua. Perdeu alguns que agora o Gabigol tem perdido. Então, o Gabigol, para jogar de 9 de novo, ele precisa voltar com aquele poder de decisão e aparecer numa final. Se o Gabigol ficou 7 jogos sem marcar, chegou na final contra o Fluminense, decidiu, botou a bola para dentro, o torcedor vai reconhecer, pô, o Gabigol continua sendo o cara, precisa ser titular, não dá para não ter o cara no time, mas ele precisa... Então agora você defende Gabigol no banco. Ele precisa dar essa resposta no campo. Ele conversou com o treinador, o acordo foi, você vai disputar a posição com o Pedro. Mas quando ele entrar... Aí tem de mostrar serviço. Como a cobrança sobre o Pedro não é sobre potencial. Pô, o potencial do Gabigol todo mundo sabe, do Pedro. A questão é, num elenco com disputa, você brigando por posição, Quem Pedro e entrega Gabigol, mais? você precisa ser muito efetivo. Não pode dar chance pro azar, não pode desperdiçar. E eu vejo que pro Gabigol se firmar de novo para voltar a ser titular, ele tem uma grande oportunidade de dar essa resposta no Clássico. É claro que num Fla-Flu tudo pode acontecer. Já vimos gol de barriga, já vimos tanta coisa no Fla-Flu, mas queremos o seu palpite. Agora, sem muro, o Flamengo tem vantagem. O Douglinhas Tricolor tá acompanhando você. Ele costuma daqui a pouco acertar vem os aí, hein? palpites. E vou dizer mais. Douglinhas das Laranjeiras aí, tá está acompanhando e Paquita Rubro-Negra também. Aí é um Ela já milagre. me mandou mensagem aqui. Aí é um inclusive. milagre. Mandou É um milagre, mensagem é a um milagre. Paquita? É, acho Tá que ela não muito gostou muito do meu palpite. Desculpa, Vai lá, viu, Brilê, Paquita? palpite aí. Vai lá. Parece palpite pro jogo e palpite pro título. Não, vai ser tende a ser jogo de muitos gols. O Fluminense sai, pressiona bastante e o Flamengo cede espaços, mas também consegue marcar. Então vai ser 3-2 Flu. Então tá aí, nação. Essas foram as opiniões aí dos comentaristas do programa da ESPN Brasil. Gostaria que você participasse do canal deixando aí a sua opinião. Quem será o grande campeão? A gente se vê aí no próximo vídeo.